ensino de Jesus sobre o casamento. Hoje nós falamos no culto passado sobre o divórcio e hoje nós estaremos falando sobre o casamento. Podeis assentar, queridos irmãos. Abra as vossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 5 até o 9. Que diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Amém? No culto passado nós falamos sobre o divórcio. O divórcio não é um mandamento divino. O divórcio não é uma instituição divina. O divórcio não é compulsório. Mas hoje nós vamos falar sobre uma explicação necessária. Jesus precisou explicar para aquele povo, para os discípulos, e não há cobrança sem primeiro haver um ensino. Muitas pessoas cobram, exigem e até punem, mas nunca ensinam. O pai jamais pode corrigir um filho sem primeiro ele ensinar. Jamais você pode exigir algo sem primeiro você ensinar. Quando nós olhamos Jesus aqui explicando o porquê que o divórcio Deus não se agrada, o repúdio Deus não se agrada, porque Jesus aqui ele explica muito claro o que é o casamento, qual é o valor do casamento, qual é a finalidade do casamento. E aqui nós vemos essa explicação quando nós olhamos para os fariseus. Eles estavam ali inclinados a mergulhar no tema do divórcio, mas Jesus estava focado no tema do casamento. Enquanto os fariseus queriam ali que Jesus falasse sobre divórcio, sobre repúdio,
Jesus queria ensinar sobre casamento. Tem tanta gente hoje querendo falar do defeito, do problema, mas Jesus quer te apresentar a solução. Não dê crédito para o problema, não dê crédito para o pecado, dê crédito para a palavra de Deus, dê crédito para a palavra que ela restaura, para um milagre, dê crédito para a restauração. Mas o pecado mata, mas não perca tempo com o pecado, não perca tempo querendo saber o que o pecado faz, perca tempo em querer saber o que Jesus faz, o que Jesus consegue fazer, o que Jesus consegue fazer, e não o que o pecado faz, mas o que Jesus faz. Os fariseus queriam perder tempo ali, querendo falar de divórcio, querendo dizer: Jesus pode ou não pode, deve ou não deve, Moisés pode. E Jesus falou: não, vamos falar de casamento. Vamos falar um pouquinho de casamento. E se nós entendêssemos mais as bases bíblicas do casamento, teríamos menos divórcio na face da terra. Mas nós não entendemos. Nós, muitas das vezes, em vez de procurar a base, em vez de procurar a bússola, em vez de procurar o manual, nós não procuramos aqui. Nós vamos para onde? Nós vamos para a rede social. Nós vamos para as seriados, nós vamos para as novelas. Aí nós, quando eu falo nós, é porque eu também estou incluso. E muitas das vezes as pessoas olham para os artistas e veem: nossa, que casal perfeito. Eu quero dizer para você: não existe casal perfeito. O perfeito casal que existiu, Satanás derrubou lá no jardim. Olha que eles estavam num jardim, eles estavam vivendo no jardim, não faltava nada para eles, tinha paz, tinha comunhão, não tinha dores, não tinha preocupação, não tinha nada, era só. Mas não. Mas nesse contexto, Jesus lança 4 grandes pilares do casamento, nessa explicação a partir do versículo 6. Posso sofrer consequências por algo que eu possa falar, mas devemos falar. Se está na Bíblia, nós devemos falar. Ou nós defendemos o Evangelho, ou nós somos covardes. E a Bíblia diz: ficaram de fora os tímidos. Quando a Bíblia diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, é para você não ter vergonha de falar o que está escrito aqui dentro, porque Satanás não tem vergonha de querer distorcer o que está aqui dentro. Mas o primeiro pilar que nós encontramos na Bíblia é este daqui: o casamento é heterossexual. Capítulo 10, versículo 6. Abre a Bíblia aí, e outro já abre Gênesis 1 e 27. Nós vamos ler a Bíblia, e eu quero que a igreja me ajude. Capítulo 10, versículo 6 de Marcos. O que a Bíblia diz ali? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Desde quando? Desde o princípio da criação. Qual era o projeto do casamento? Macho e fêmea. Não é um projeto que hoje está apresentando esse mundo aí. Entendeu? Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Gênesis 1 e 27, o que ele diz ali?
macho e fêmea os criou. Está na Bíblia. Deus não criou outra espécie de gênero. Não. Hoje a sociedade, os militantes, eles tentam até abrir uma igreja dessa forma, mas nós vamos provar pela Bíblia o que é que Deus fez e o que é que Deus não fez. O relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher. Pastor, mas não existe é só entre macho e uma fêmea, biologicamente provado pela ciência. Só há crescimento, só há reprodução, só há continuidade de semente se houver macho e fêmea. Se houver algo feito ao contrário, algo feito distorcido, não vai haver continuação de. E isso é o que a Bíblia nos ensina. O casamento é entre um homem e uma mulher. Esse foi o casamento que Deus instituiu. Casamento entre homem com homem não é da parte de Deus. Casamento entre mulher com mulher não é da parte de Deus. Agora já está um pouquinho mais avançado. Casamento entre pai com filha não é da parte de Deus. Casamento entre animal com ser humano não é da parte de Deus. Não é. A sociedade pode dizer que é, o mundo pode dizer que é, pode colocar leis aí para querer amordaçar a igreja, mas enquanto Cristo estiver em nossas vidas, a verdade vai ter que ser pregada. A palavra vai ter que ser pregada. Agora eu vejo a palavra de Deus aqui nos ensinando. Um foi feito para o outro e é adequado ao outro físico. Olha só, emocional, psicológico e espiritual. O homem e a mulher. Um foi feito para o outro. Um foi feito para completar o outro. O homem, ele é incompleto se não tiver a mulher. A mulher, ela é incompleta se não tiver o homem. Aí levanta aí na sociedade os feministas que querem falar o quê? Que querem pregar o quê? Que querem defender o quê? Que mulher não depende de homem. A mulher consegue ser muito feliz sozinha. O homem também consegue ser muito feliz sozinho. O homem tem necessidades que só consegue satisfazer com a mulher ao seu lado. A mulher tem necessidades que só consegue satisfazer com o homem do seu lado. E não adianta tecnologia, algo virtual, não adianta tentar substituir, porque Deus não está nesse negócio. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, somente a relação heterossexual pode cumprir o propósito de Deus para a família. Então, quando nós olhamos ali, um homem e uma mulher, eles podem cumprir o propósito de Deus para com a família. Dois homens, duas mulheres não conseguem cumprir o propósito de Deus. Eles até tentam imitar, mas a imitação, Satanás, desde lá do jardim do Éden, desde lá da eternidade, ele tenta querer imitar, mas ele não consegue.
arrebatamento nós vamos ver a grande imitação, a grande trindade satânica, tentando imitar a grande trindade celestial. Então se levanta o anticristo, Satanás e o falso profeta, e nós vemos ali agora o anticristo tentando imitar o verdadeiro Cristo. Imitação. Até parece que é, mas não é. Até parece que é, mas não é. Sai bonito na foto, mas na vida cotidiana a realidade é diferente. Entendeu? Olha só, a relação homossexual não é uma união de amor, mas uma paixão infame, um erro, uma abominação para Deus. E essa união degrada a família, destrói a sociedade e atrai a ira de Deus. Eu vou provar com a igreja através da Bíblia. Aqui nós temos uma afirmação que essa união esdrúxula é uma relação sexual ilícita, fora do que Deus projetou. Entendeu? Fora do que Deus projetou. O homossexualismo é uma prática condenada por Deus nas Sagradas Escrituras. Olha só, abre a Bíblia, Levítico capítulo 18, versículo 22 até o 29. Olha o que a Bíblia diz ali. Nós vemos que lá no Antigo Testamento os cananitas foram eliminados da terra pela prática abominável do homossexualismo. Entendeu? Quer ver? Levítico 18, 22 a 29. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é: nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. Confusão é: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminarão as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu a visitarei sobre ela e sobre sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem do natural, nem do estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Isso é a palavra de Deus, bem claro. Entendeu? O ensino bíblico é claro. Se lembra de Sodoma e Gomorra? Se lembra de Sodoma e Gomorra, que Ló levou a sua família para lá? Não quis andar com Abraão. Abraão era da fé. Não, eu vou lá para Sodoma e Gomorra. Cidade foi destruída. Não só Sodoma e Gomorra, mas Deus, eu acho que aproximadamente 5 cidades ali. Então a Bíblia nos ensina, e é um ensino claro. Versículo 22: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Irmão, tu anda pela sociedade aí, tu vê cada coisa.
e eles tentam querer ser aceito. Eles tentam querer colocar na sociedade goela abaixo um homem vestido de mulher. Entendeu? Uma mulher querendo ser homem. Cada um faz o que quiser com a sua vida, mas nós estamos dizendo que a Bíblia está dizendo: no céu não entra pecado. Se alguém está pensando que Deus vai tolerar esse tipo de comportamento, a Bíblia diz que não. O apóstolo Paulo afirma que a homossexualidade é uma imundícia e uma desonra. Desonra. Quer ver? Abre Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante. Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante. Que o apóstolo Paulo fala desse tipo de comportamento, e nós não estamos mais falando do Velho Testamento, nós já estamos falando do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Romanos, a igreja que está em Roma. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Romanos 1, 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fizeram, mas também consentem aos que fazem. Olha só, ó, Romanos, anota aí, Romanos 1, 24 até o 27, até o 32. Olha o que Paulo fala. Paulo ele afirma que o homossexualismo é uma imundícia e uma desonra, é uma paixão infame e uma relação contrária à natureza. Deus fez o homem para ter relação com uma mulher, mas aqui está dizendo que esse tipo de comportamento é contrário às mulheres, deixando o seu uso natural do homem
Entendeu? E está aqui, a própria Bíblia diz. É uma torpeza e um erro. Paulo afirma que o homossexualismo é uma disposição mental reprovável e uma coisa inconveniente. Quem pratica recebe em si a merecida punição do seu erro. A maioria está naquela, como é que é o nome que eles fazem? Aquele senso, né? A maioria está naquele senso de suicídio, overdose, depressão, sei lá o que. Mas por que isso, pastor? Porque está aqui. Quem o pratica recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro, e não pode entrar no reino de Deus. Não é a igreja que é contra eles, não, Senhor. A igreja está de portas abertas para receber o lesbianismo, para receber a lésbica, para receber o homossexual, para receber qualquer tipo de pessoa em qualquer tipo de situação. Porém, encontrando-se com Deus, precisa deixar Deus libertar a sua vida. Não é porque está na igreja que a pessoa vai continuar nas suas práticas de prostituição achando que vai para o céu. Não vai. E quer ver? Não é o pastor que está dizendo. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. O que diz lá? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos lá, vamos por parte. Vamos lá, parte por parte, irmão Fábio. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Primeiro, os injustos. Quem mais que não vai herdar o reino de Deus? Quem mais? Nem os devassos. Os devassos. Ah, os devassos. Quem gosta de uma fantasia? Mas pastor, meu casamento precisa ser apimentado. Aí você vai lá nas coisas do mundo lá e... Que mais? Nem os idólatras. Idólatra. Que mais? Nem os adúlteros. Nem os adúlteros. O que é o adultério? O adultério é o sexo fora do casamento. Entendeu? Você tem uma aliança, você tem um casamento. Se você procurar um terceiro, você está adulterando a aliança que você tem com seu cônjuge. Não vai entrar. O que mais, pastor? Nem os efeminados. Nem os efeminados. Ah, os efeminados. Quem são os efeminados? Deixa o menino, pastor, coitadinho, pode brincar de bonequinha. Menino é menino. E menina é menina. Pai e mãe, você precisa saber que o teu filho precisa brincar de carinho. E a sua filha precisa brincar de boneca. Se por algum acaso tu começa a observar alguma coisa diferente, trate. Trate. Não tenha pena não. Você precisa cuidar. Você precisa observar. As roupas de criança não são as crianças que compram, são os pais. Então peraí, você está vendo quem está agora? Só está com a menina, só está com meninas. Não quer brincar com meninos, só está brincando com menina. Ah, pastor, nasceu menino.
para com isso. Mas é o que a sociedade está hoje. Entendeu? O que mais? Olha o que a Bíblia diz ainda. Nem os sodomitas. Nem os sodomitas. Quem são os sodomitas, pastor? É os homens que se inflamam, deixando o uso natural, que seria a mulher, e eles vão se inflamar com homens. Sodomitas. O que mais, pastor? Nem os ladrões. Nem os avarentos. Opa, o que mais? Nem os bêbados. Oh, quem gosta de uma cachaçinha, hein? Pastor, pastor, uma cervejinha não faz mal. Pastor, uma cachaçinha não faz mal. Eu quero dizer para você, te alegra nessa terra que tu vai ficar aqui. Te alegra nessa terra que você vai ficar aqui, porque a palavra de Deus está dizendo, não vai entrar no reino de Deus. Não vai. Entendeu? O que a Bíblia está dizendo ainda? Nem os maldizentes. Quem pode falar mal? O que mais? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, de novo, falou de ladrão e falou dos roubadores. Por que foi falado duas vezes? Duas vezes foi falado o ladrão e os roubadores. O casamento, os irmãos estão entendendo? Amém? Eu paro se vocês quiserem. Não? Então tá bom. Dura coisa benedista. Eu queria parar. O casamento é monogâmico. Olha o que a Bíblia nos ensina. O que é uma monogamia? Diz o texto bíblico, capítulo 10, versículo 7 de Marcos: por isso deixará o homem o seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Não é as suas mulheres. Tem homem hoje que, pelo amor de Deus, se for contar a quantidade de mulher que já passou pela mão dele, é uma vergonha, e parece que não tem vergonha na cara. Homem que é homem não conquista várias mulheres, mas conquista várias vezes a mesma mulher. Pronto, falei. Quando você estiver velhinho e a tua mulher estiver velhinha, tenta conquistar ela de novo, como você conquistou quando era novinho. Não troque ela por uma nova, mas faça dela como você fazia antigamente. Não deixe as coisas desgastarem. Olha só que interessante. A Bíblia não diz o texto que o homem deve unir-se às suas mulheres, mas Deus, Ele fala unir-se-á a sua, que é singular. Quando Deus colocou Adão para dormir, tirou da costela a sua mulher e trouxe para Adão. Ali nós vemos Deus trazer quem? Uma mulher, a Eva. Essa osso dos meus ossos, carne da minha carne, é minha mulher. E está ali o casamento, o primeiro casamento. Nós vemos o casamento, o primeiro casamento. Deus não trouxe 2 mulheres, 3 mulheres. Pastor, mas quem foi que inventou esse negócio do homem poder ter 2, 3, 4 mulheres, 5 mulheres? Pecado, Satanás. No jardim Deus fala, tu pode comer de todas as árvores, dessa daqui tu não come. Lá vem Satanás e diz, pode. Claro que pode. Tu soubesse como é legal. Se tu soubesse como é legal, pode. É porque ele não quer que tu saiba daquilo que, né? Nossa, come pra tu ver. Dá uma cheiradinha aí, ó. Coisa boa, hein? Se eu fosse tu comer. E a Eva comeu e pegou e trouxe para Adão.
e o Adão comeu também. E aí, pastor, desobediência. Quando começa a desobediência a Deus no casamento, tudo começa a desmoronar. Não adianta você morar num paraíso, não adianta você rico, não adianta você ter aí uma mansão, não adianta você ter Ferraris na garagem, não adianta de nada. Se não tiver Deus, está desmoronado esse relacionamento. E aí começa o problema, vai vir problema nos filhos. Claro que vai vir problema nos filhos. Tem problema nos pais, vai vir problema nos filhos. O Caim mata o Abel. E aí vai começando. Lá na frente se levanta Lameque. E Lameque, não se contentou com uma mulher, teve duas. E se gabava, e se achava. Depois vem mais lá na frente Abraão, que Deus fala: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Olha só, obediência, direção, e de ti farei uma grande nação. Eu estou falando de ti, Abraão. Eu estou falando do teu casamento, Abraão. Eu não estou falando de mulher terceirizada, não. Eu estou falando do teu casamento. Mas Abraão chega a um determinado ponto que ele acaba olhando mais para as vacas, olhando mais para o financeiro, olhando mais para o seu ego. E aí o que vai? Vai parar lá no Egito. E tu sabe que quem vai meter o nariz no Egito volta com uma sequela. Quem vai meter o nariz no mundo volta com uma sequela. E Abraão não foi diferente, pastor, mas é o homem da fé, é o pai da fé, exatamente, que carregou uma sequela para o resto da vida. E até hoje estão se guerreando por causa disso. O que Abraão foi fazer lá no Egito? Abraão foi lá querer entendeu? Quase que a mulher dele, Faraó, toma por mulher, sai expulso do Egito e ainda carregando um presentinho do mundo para dentro de casa, chamada Agar. E essa Agar foi um espinho na carne dentro daquele casamento. A Sara estéril, Abraão com promessa e Agar egípcia dentro de casa. Tem mulher que anda que nem uma egípcia dentro de casa. Cuidado. Até que um dia a própria Sara fala: veio a mulher aí, fértil. Vamos ajudar Deus? E aí? Aí veio o Ismael. Ismael era a promessa? Não, a promessa era com Sara. Mas pastor, o que aconteceu? Agora a serva começa a brigar com a senhora. E o Abraão, no meio daquela briga, não precisava ter essa briga dentro de casa, mas foi meter o nariz lá no Egito. Quando era para você valorizar o casamento, defender o casamento, defender a aliança, você ficou com medo. Se Faraó descobre que é minha mulher, vai querer me matar. More pelo teu casamento, more pelo teu cônjuge, mas não entrega ele de mão beijada para Satanás. Quantos que têm entregado o seu casamento de mão beijada? Tem desistido? Não desista. Abraão desistiu, a Sara desistiu, mas Deus disse: vocês têm promessa. Não fala nada de você, minha mulher. Diz que você é minha irmã, porque você é muito bonita, porque isso, porque aquilo. Faraó, os servos vão olhar, vão ver, vão falar para Faraó que você é bonita. Faraó vai vir pegar você, vai levar para o harém dele e vai me matar. Lute para que
Faraó não destrua o teu casamento. Lute se Faraó, se os servos de Faraó vier tentar querer destruir o teu casamento, o teu lar, pague com a tua própria vida, mas não deixa, não entregue de mão fechada. O casamento é uma instituição que Deus projetou. Não, vamos fazer assim. Se o inimigo vir, você diz que é minha irmã, aí eu não morro. E tu sabe que o inimigo vem. Tem gente só esperando uma oportunidade para pegar. Está aqui, já aqui, maquinado. Já está aqui, maquinado. Se tivesse uma oportunidade para mim pecar, para mim adulterar, para mim fazer isso, Abraão maquinou isso na cabeça dele. Se o Faraó vir, eu vou morrer. Então vamos evitar fadiga, né? Porque hoje os casais aí da sociedade são casais hoje ativo e passivo. Entendeu? Tem casais aqui, eu conheço casais aqui que fazem trocas de parceiros. Olha que casamento! Que casamento! Aonde você chega com a tua esposa e você dá a tua esposa para o outro cara e o outro cara dá a esposa dele para ti. Pastor, mas é diversidade inclusiva, sei lá o que. Isso é coisa nojenta de Satanás, do fundo do inferno. E o mundo está mergulhado nessa nojeira e só não enxerga que não quer. Faraó, se não fosse Deus intervir, colocar ali uma praga ali, uma epidemia ali no reino de Faraó, Faraó teria ficado com a Sara lá. Vamos para cá. Casamento é monogâmico. Deus não criou mais de uma mulher para Adão, nem mais de um homem para Eva. Tanto a poligenia quanto a poliandria estão em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. Quer ver? Abre a Bíblia, Deuteronômio 28, 54 a 56. Irmão, daí, Salmo 128, 3. Olha só o que a Bíblia fala ali. Deuteronômio 28, 54 a 56. Abre a Bíblia aí, confere aí com nós. Quando ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu amor, e contra seu filho e contra sua filha. Pastor, esses homens mimosos, essas mulheres mimosas, irmão, mulher casada que faz biquinho na internet, que mostra as suas intimidades, que bate suas fotos de cima para baixo, os seus maridos são os trouxas. Não tem liderança nessa casa. E aquilo que era para a intimidade do casal está sendo para o público. Cuidado com os olhos mimosos, tanto dele quanto dela. Cuidado com os olhos mimosos, tanto dele quanto dela.
Mulher casada não tem que ficar botando foto sensual na internet, muito menos carinha de sei lá como é que se fala lá, carinha de... É isso aí. E tem muita cristã fazendo isso, graças a Deus que aqui não, mas existe. Existe. E nós somos crentes, nós somos cristãos, nós é para ser a luz do mundo. Irmão, como é que você é a luz do mundo se você está levando pessoas ao adultério, à prostituição, à cobiça? Como é que você consegue ser luz do mundo se a pessoa bate os olhos em você, automaticamente você está levando a pessoa a cobiçar, a pecar? Mas você foi chamado para ser luz? Nesses últimos dias, nesses últimos anos, a sensualidade tem entrado dentro das igrejas. A sensualidade tem tomado os púlpitos. A sensualidade não tem só agora nos homens, mas não tem só agora nas mulheres, mas agora os próprios homens também. Aí eu pergunto, aonde está a noiva? Porque desse jeito não se dá para ver uma noiva, se vê uma prostituta, uma meretriz. Porque a noiva não se corrompe, a noiva é branca, a noiva é pura, a noiva ela caminha para o céu, a noiva olha para o noivo dizendo: eu sou teu, eu sou tua, eu pertenço para ti, o meu corpo é teu, tudo que eu faço é para ti, tudo que eu apresento é para ti. Mas hoje não. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meus queridos irmãos, eu preciso terminar esse estudo hoje. Mas olha só, essa norma, a Salmo 128:3, evangelista Odair. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. A tua mulher, está falando de quem? Está falando do varão, do bem-aventurado, do homem que teme ao Senhor. Ah, pastor, como é a mulher desse varão que teme ao Senhor? A mulher é uma videira frutífera. Videira. O que dá videira? Videira dá o quê? Uva. Uva dá o quê? Vinho representando o quê? Alegria. Ah, pastor. A tua mulher será uma videira frutífera. A Bíblia fala ao lado ou aos lados? Aos lados. Tem gente que só quer ser frutífera do lado de fora, né? Outro só quer ser frutífero do lado de dentro, não sei. Mas a Bíblia diz aos lados. Mulher frutífera dentro de casa e também fora, na presença do marido e também longe da presença do marido. Aonde você estiver, você vai ser frutífera, você vai ter algo de bom para dar a alguém. Quando alguém olha para você, você transmite vida, ou a tua presença transmite morte para quem está olhando para você? Pastor, mas é durante a semana, o senhor tem que entender que durante a semana tem isso e aquilo, irmão. Se Jesus vier durante a semana, você fica. Se Jesus vier durante a semana, em determinados horários, você fica. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Êxodo 20, versículo 17 fala: não cobiçarás
a mulher do teu próximo. Os casamentos poligâmicos sempre foram marcados por muitos prejuízos e grandes desastres. O apóstolo Paulo, ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2: cada um, isso aqui é singular, tem a sua própria esposa, e cada um, isso é singular, o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. E ainda, ao mencionar as qualificações para os obreiros, aqui está falando para os presbíteros e os obreiros, Paulo ainda adverte, 1 Timóteo 3 e 2, é necessário, portanto, que o bispo ou o obreiro seja esposo de uma só mulher. Sabe qual é o maior escândalo nas redes sociais com esses famosinhos aí? É o que, pastor? É eles não ter a sua esposa do lado. É os gaviãozinhos que andam sozinhos por aí nos hotéis da vida e sabe lá o que acontece. Aí quando cai nas redes sociais uma conversa privada do WhatsApp, umas fotos de quem, pastor? De um pastor ou de alguém, está lá, um vídeo, está alguém que, meu Deus do céu, pois é, se tivesse a esposa do lado não aconteceria isso. Mas quer andar sozinho? Quer andar sozinha? E aí a igreja, a noiva de Cristo, sofre escândalos, mas a Bíblia diz, é mister que esses escândalos aconteçam. É mister que esses escândalos aconteçam, mas a Bíblia diz, ai daquele que fazer a igreja sofrer por causa de escândalo, ai daqueles, está aqui a palavra de Deus nos advertindo. Por quê? Porque a noiva, a igreja, tem um dono, e ninguém vai manchar a noiva de Cristo. Ninguém vai manchar a noiva de Cristo. Ela tem um dono, e o dono é zeloso. O dono é zeloso. O dono tem ciúme. O dono tem valor por ti. O dono olha para você como propriedade peculiar. Ele diz: somente pelo teu nome tu és meu, tu é minha propriedade, tu é meu filho. Ninguém vai botar a mão em ti, e ai daquele que se levantar contra o filho meu. Sim, os anjos se acampam ao redor dos que o temem. Quem teme não anda brincando com coisa. Quem teme não brinca com fogo. Quem teme não brinca com coisa errada. Quem teme foge da presença do mal, foge da aparência do mal. Quem teme, mas quem não teme. Vamos lá, casamento, além de ser monogâmico, ele é monossomático. O que é monossomático, pastor? Capítulo 10 de Marcos, versículo 8. O que diz lá? 10 de Marcos, versículo 8. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Monossomático. Você casou para andar sozinha? Você mandou para andar sozinho? Não, pastor, eu casei para andar unido. Então, serão ambos uma só carne, um só pensamento, uma só direção, um só Deus. As palavras hebraicas homem e mulher, aqui é Isra, que revela que os dois foram feitos complementarmente um para o outro. Pastor, mas eu sou explosivo, mas ela é paciente. Pastor, mas ela é explosiva, mas ele é paciente. Sempre vai ter a tampa e a panela. Vai dar
dar certo. Vai dar certo. Deus está no negócio, vai dar certo. O inimigo diz que não vai dar certo, mas Deus diz que dá certo. Eu participei dessa aliança, eu fui testemunha. Vai dar certo, só precisa você ali dar uma lapidazinha aqui, você diminui aqui, ela diminui um pouco lá, dá certo. Vocês foi feito um para o outro, você foi feito um para o outro, um precisa do outro, um depende do outro, um não consegue ficar sem o outro. Às vezes se briga o dia inteiro, mas fica um dia longe de ser briga. Faz falta. Faz falta. Entendeu? Faz falta. Por quê? Porque um foi feito para completar o outro. Monossomático. A união entre marido e mulher não é apenas emocional e espiritual, mas também é, sobretudo, física. Ainda bem que as crianças foram para lá. A união entre marido e mulher não é somente emocional e espiritual, mas também, sobretudo, é física. E quando nós falamos de física, entra aqui o sexo. O sexo antes do casamento e fora do casamento é uma proibição divina. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a 8. Vamos ver aí. O sexo antes do casamento ou fora do casamento. O que o apóstolo Paulo fala? 1 Tessalonicenses, 4, 3 a 8. Os irmãos que querem acompanhar, tem ali as referências. Olha lá. Porque esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Engraçado, né? O sexo foi feito para o casamento, não fora do casamento. O sexo fora do casamento, pela palavra de Deus, é proibido. É tido como prostituição. Mas o sexo no casamento é mandamento, é ordenança. Quer ver o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5? Olha lá. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a orações, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha só, o que diz as primeiras palavras? Não vos defraudeis. Não vos defraudeis. Não vos aparteis. Não vos priveis. Ah, pastor, mas tem casamento aí que parece que o cônjuge não se toca. Cônjuge não se toca. Se você não faz o que é o teu dever dentro do casamento, aí vem o Satanás lá de fora e faz o que você deveria estar fazendo. Aí é porque é sem vergonha, é porque mas você, se tivesse cuidado do teu jardim, regado o teu jardim, dado atenção para o teu jardim, não teria caído em adultério alguém do teu casamento. Mas não, tem
Você acha normal? O inimigo está só esperando uma oportunidade e um momento de fraqueza para colocar tudo no chão, aquilo que levou anos para você construir. Cuide da sua vinha, cuide do seu matrimônio, valorize, dê atenção. Tem algum problema acontecendo, converse com o teu esposo, converse com a tua esposa. Se tem uma pessoa que mais é de confiança, é o teu cônjuge, e a tua esposa, o teu esposo. Converse, estou passando por esse problema, estou passando por esse problema, por essa fase, estou passando por isso, então vamos ao médico, ou não, vamos, é só questão de conversar, só questão de, beleza. Mas um é orgulhoso, e o outro é mais orgulhoso ainda, e ainda passa meses e meses e meses, e as crianças não se encontram. Você sabia que os filhos observam o pai e a mãe dentro de casa? O carinho que o pai dá para a mãe, o carinho que a mãe dá para o pai, eles estão aprendendo. Se você não é uma pessoa carinhosa com o teu cônjuge, eles vão fazer isso nos seus casamentos depois. Quando os filhos aprenderam a bater no pai, aprenderam a bater na esposa, aprenderam a bater no esposo, por quê? Porque viram dentro de casa o pai violento, a mãe violenta, a escola é dentro de casa. Então ensine para os teus filhos, deixa eles prestar atenção, que o afeto e o amor faz parte da vida de um casal. Não é vergonha um pai beijar a esposa na frente dos filhos. Vergonha é você andar com roupa curta dentro de casa na frente do teu filho que é maior já. Vergonha é você andar todo mal arrumado dentro de casa, sabendo que tem uma filha te observando, tem um filho te observando. Mas é na casa, exatamente. Sabe o que aconteceu com o filho de Noé? Teve um neto amaldiçoado, porque viu a nudez do pai. Pastor, meu Deus, isso é normal. Nos dias de hoje tem muita coisa que na Bíblia e hoje é normal. Mas nós estaremos encerrando. Mas teria mais, teria aqui, casamento é indissolúvel. Casamento não é casamento é indissolúvel. Casou, fica do lado do teu esposo, da tua esposa, até a morte o separar. Aleluia. Mas está doente, está envelhecendo. Eu estava olhando a foto essa semana e ainda fui inventar de dizer 100% quase. Ainda bem que ninguém viu, né? Mas está aqui, o mais novo da família. Imagina como é que não deve estar o mais velho. O mais novo da família está aqui. Às vezes eu penso, dá vontade de ser careca, porque pelo menos não tem essas coisas, né? Aí tu chega aí no meio das crianças, Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu falei, onde tu está vendo o Senhor aqui? Já que pai estou botando uma bengala na minha mão, moço. Tem dentinho de leite ainda? Mas a gente precisa aceitar que os anos estão passando. Estava conversando hoje com os irmãos da viagem, e aí nossos filhos já estão 21, desde pouco. Desde eu queria botar o meu lá também na linha dos 20, eu falei, não, o meu está pequeno ainda. Mas 20, quanto? 22? 22. Uns cultos aí atrás, nós estávamos orando por eles aqui, pequenininhos. Verdade. E hoje estão aqui. E aquela geração que faz alguns dias que nós apresentamos aqui, já está assim. Verdade.
deixar um legado para eles. Nós vamos deixar um legado para eles. Se Jesus não voltar e Deus nos recolher, eles vão ter uma história para contar para os seus filhos. Eles vão sentar com seus filhos e vão dizer: o papai teve um papai, o papai teve uma mamãe, e foi assim, e foi assim, e eles lutavam, e eles oravam. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o pastor botava a igreja de pé, e aí daqui a pouco convidava os irmãos para vir para frente. A minha mãe, muito simples, ela saía lá do banquinho dela, e ela ia lá no meu lugar onde eu botava, e pegava aquela criancinha, e vinha e trazia para frente, fazia dobrar o joelho, dobrava junto o joelho, e ficava orando ali. Hoje a mãe não está mais conosco, mas o filho ainda está de pé. Se coloca de pé, irmã Karina, vem adorar o nome do Senhor. Você ainda está pegando pela mãozinha. Como é que está o teu lar? Como é que está o teu casamento? Ei, pastor, nós precisamos aprender Bíblia sim, para que Satanás não venha destruir o nosso lar, não venha destruir o nosso casamento. A palavra de Deus, ela é para nos fortalecer, ela é para nos blindar, ela é para nos fazer estar seguro. E o inimigo quer nos fazer vulnerável, mas quanto mais ele tenta destruir, mais nós nos fortalecemos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Eu quero orar pelos casais nesta noite. Eu quero orar por você. Vem com a sua família para frente. Vem à frente, nós queremos orar por você. Vem à frente, o inimigo tem aí tentado destruir a sociedade, mas